Psicologia espiritual. Lanço aqui a base de uma nova psicologia, a psicologia espiritual. Esse trabalho não pretende esgotar o assunto, mas consolidar um grande movimento que tem adeptos espalhados no mundo inteiro. Você pode perguntar, como uma nova ciência tem adeptos se ela ainda não nasceu? A resposta para essa pergunta é bem simples: o conhecimento já existe, o que faltava era consolidar em um sistema. Sistema esse que visa a ser compreensível tanto para o leigo como para os estudiosos das ciências psicológicas. Para facilitar o meu raciocínio, lançarei ao longo do texto pequenos questionamentos e os responderei de acordo com meu conhecimento. Certamente que em alguns momentos errarei, mas estou certo que serei corrigido por pesquisadores mais gabaritados do que eu. Qual é a base dessa nova psicologia? A psicologia espiritual tem por base 3 grandes verdades: a imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicação entre vivos e mortos. Se um desses itens não for verdadeiro, todos os pressupostos abordados nesse livro também não são. Não pretendo provar nenhum deles, pois seria perda de tempo. A literatura especializada está repleta de provas que podem ser encontradas em trabalhos como as do psiquiatra canadense Ian Stevenson, do psicólogo e pesquisador indiano Emendarnev Banerjee, pelo americano Dr. em psicologia Maurice Netterton, entre inúmeros outros trabalhos. Não é pela abundância de palavras que me farei compreender, mas pelo encadeamento lógico de cada ideia. Em alguns momentos citarei conceitos trazidos por outros movimentos que estudam a saúde mental. Faço isso para facilitar o meu trabalho. Mas não me prenderei a nenhum movimento, pois o objetivo desse livro é propor, mesmo de forma teórica, uma nova abordagem para o tratamento da saúde mental. Sem mais delongas, convido o amigo leitor a me acompanhar neste estudo. Jardim Ingá, 31 de maio de 2026. Paulo H.C. Gonçalves. Antes de continuar, assine o canal. O inconsciente coletivo de Jung visto pelo ponto de vista da psicologia espiritual. Segundo Jung, o inconsciente coletivo não é fruto das experiências individuais, mas um conjunto de informações herdadas e compartilhadas por toda a humanidade. Teríamos, então, imagens latentes que poderiam ser chamadas de arquétipos ou imagens primordiais. Assim, o comportamento que não teria sido aprendido em uma vida nada mais é do que o conhecimento compartilhado de forma coletiva. Sem sair do assunto, eu diria que encontramos, na natureza, alguns exemplos: aves constroem seus ninhos da mesma forma há milhares de anos, mesmo sem um professor. Vespos depositam seus ovos em hospedeiros para depois morrer. Quem ensinou esse comportamento? Salmões atravessam milhares de quilômetros no oceano para depois voltar ao mesmo rio em que nasceram para acasalar e morrer. Quem guia os salmões? A ideia da consciência coletiva é tentadora, mas não é verdadeira. Ou melhor, é incompleta. Vou me explicar, tomando por base as 3 premissas, quais sejam: a imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicação entre vivos e mortos. Considerando que os animais também são espíritos imortais e que esses espíritos têm plena capacidade de renascer, eu diria que são os mesmos espíritos que adquirirão o comportamento em outras vidas e que repetem esse comportamento em uma nova encarnação. Não é a consciência coletiva que dirige os animais e nem mesmo os homens, mas todos os espíritos recordam experiências passadas que foram guardadas no inconsciente. Para completar o fenômeno, esse mesmo espírito, embora esteja nos primórdios do desenvolvimento, recebe a influência de outros espíritos que interferem em seu comportamento. Da mesma forma, os seres humanos carregam vasta bagagem de experiências que são armazenadas na memória espiritual. De uma encarnação para outra, o espírito recebe um corpo novo e reinicia o processo de aprendizado. Sempre que surge uma necessidade, a informação das vidas passadas ressurge como solução instintiva. Falarei mais desse assunto quando tratarmos da questão do inconsciente individual. Como fica a influência da hereditariedade? Ela fica como está. Transmitimos para os nossos filhos características como tamanho, força, cor dos olhos, a propensão para certas doenças ou as qualidades de saúde, mas não o nosso conhecimento, a nossa forma de ser, de pensar e de agir. Então, por que encontramos em uma mesma família pessoas ligadas à matemática, a músicas, às artes, aos esportes? Existe a questão da afinidade: espíritos que possuem algum tipo de afinidade têm a propensão a reencarnar na mesma família. Isso significa que é mais fácil nascer em uma família de alcoólatras um espírito que possui este vício. Na família de religiosos, espíritos com igual devoção. Na família de músicos, espíritos que têm igual aptidão. Em famílias de atletas, espíritos que têm compromisso com os esportes. Então me diga por que nascem espíritos contrários aos costumes das famílias. É comum ouvir a respeito das ovelhas negras, pessoas que não se encaixam na família que possuem. Essa é uma das provas que podemos utilizar para afirmar que não é a hereditariedade que define o caráter de um indivíduo. Em uma só família podem nascer espíritos com afinidades e espíritos com compromissos espirituais. Essas pessoas com compromissos espirituais nascem para aprender ou para ensinar. Essa é a razão para a diversidade de gostos e de caráteres dos membros de uma família.
A hereditariedade é importante para a formação do corpo e para facilitar certas habilidades orgânicas, mas o que define a personalidade de um espírito é a formação, o meio e o histórico das vidas presentes e passadas. Outra questão se levanta: então não existe consciência coletiva? A resposta para essa questão é controversa. Somente encontramos veracidade na ideia de consciência coletiva quando o observamos do ponto de vista da mediunidade. Um indivíduo influencia o outro, estando ele encarnado ou desencarnado. Compartilhamos ideias e comportamentos a um ponto que não podemos dizer quem é o verdadeiro autor de cada ideia. No mais, é o mesmo espírito que vivenciou inúmeras experiências nas vidas passadas e se comporta da mesma forma que aprendeu. Depois voltarei ao assunto e analisarei a questão dos arquétipos sob a ótica da psicologia espiritual. Já adianto que tratarei os arquétipos unicamente pelo ponto de vista da variedade de papéis que podemos assumir ao longo da vida, pois, reafirmo, a ideia de arquétipos como consciência coletiva está errada. Não estranhe o amigo leitor por eu ser breve em minhas palavras, não quero confundir, mas esclarecer. A simplicidade tem esse dom, não são necessárias muitas palavras para se dizer a verdade. Antes de continuar, assine o canal. Origem dos traumas. Existe um pressuposto trazido por Freud, ao criar a psicanálise, que o começo do tratamento de qualquer transtorno mental começa por descobrir a origem do problema ou trauma original. A ideia não é de Freud, mas sim da paciente do Dr. Breuer, que foi apresentada ao mundo com o nome de Ana O. A própria paciente chegou à conclusão de que ao recordar e falar dos traumas sofridos, limpar a chaminé, os sintomas diminuíam. Com base nessa descoberta, Freud, junto com Dr. Breuer, desenvolveu todo um conjunto de ideias que não solucionaram a histeria e os problemas dos distúrbios mentais, mas que colocaram os médicos no bom caminho. Grande parte do nosso comportamento é moldado com experiências da presente encarnação. Isso significa que sofremos a influência do meio, da família, dos amigos, dos filmes, dos livros e das músicas. Acrescentamos acontecimentos marcantes em nossa história, tais como traumas sofridos, a morte de parentes e amigos, os assédios sexuais. Tudo isso faz parte da nossa realidade e afeta o nosso comportamento. Existe, porém, algumas tendências inatas que não são desta vida. Medos, talentos ou tendências que nenhuma lógica é capaz de justificar. Se o trauma não é desta vida, certamente tem sua origem em outra encarnação. Nos dias atuais, um grupo de pesquisadores defendem a terapia de vidas passadas, partindo justamente desse pressuposto: se o trauma não é da presente encarnação, ele deve ter sua origem em outra vida. Antes de prosseguir, vamos nos lembrar que a psicologia espiritual tem por base 3 grandes verdades: a imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicação entre vivos e mortos. De uma encarnação a outra, o espírito conserva, de forma latente, as tendências do passado. Não é uma lembrança clara, mas instintiva. Não nos recordamos que morremos em uma queda, mas tememos lugares altos. Gostamos ou não de determinados alimentos, mesmo antes de provar. Apenas a título de exemplo, eu me recordo dos grandes gênios que passaram na Terra, e olha que foram muitos. Mozart compunha peças musicais desde os 5 anos. O indiano Akrit atuou como médico com a idade de 7 anos. Henry Janek falou quase ao nascer e aos 2 anos sabia 3 línguas. Aos 2 anos e meio prestou um exame de geografia e história moderna. E assim vai, eu poderia encher páginas e mais páginas de gênios que demonstraram talentos diversos nos primeiros anos de vida, mas não vou. O tempo dos senhores é muito importante para distrações desnecessárias. O que importa é saber que o conhecimento fica guardado em nossa memória espiritual e ressurge na presente encarnação, motivadas por um gatilho mental. Assim, os traumas sofridos em uma vida podem ressurgir em outra na forma de vícios, medos ou doenças. Talentos tais como a música, a poesia, a aptidão para a matemática, podem ressurgir em tenra idade. Falta-nos apenas aprofundar na questão da mediunidade. Estamos cercados de espíritos. Os espíritos nada mais são do que pessoas desencarnadas. Nós temos pessoas que nos amam e pessoas que nos odeiam, e entre elas milhares de outras que são completamente indiferentes. Alguns dos indiferentes nos ajudam, outros nos atrapalham. A tendência dos que nos amam é nos ajudar e dos que nos odeiam é atrapalhar. Um espírito que não nos ama pode despertar, em nossa memória, traumas que nos adoeçam ou desequilibram emocionalmente. Amigos espirituais podem despertar recordações dos nossos talentos das vidas passadas, nos inspirar confiança e lembranças de momento de superação. De acordo com a nossa evolução, podemos dar ouvidos a um ou outro grupo. Aquele que fixa a mente nos medos, vícios e mazelas tem a tendência a adoecer. Aqueles que afastam os maus pensamentos e encara de forma otimista a vida, têm maior chance de superar qualquer transtorno mental. Eu não sou contra descobrir a origem de um trauma, pois falar sobre os sofrimentos auxilia a limpar a chaminé, desanuviar os pensamentos. Só lembro que alguns traumas não podem ser encontrados, por mais que procuremos, pois o fato original está em um passado remoto. Melhor do que encontrar a origem de um trauma é retificar o comportamento atual.
Se a pessoa está presa em um loop de sofrimento, temos que propor um outro comportamento. Sei que o exemplo é tosco, mas certa vez participei de um atendimento fraterno no qual aconselhei uma senhora que tinha problemas graves de brigas com o marido. Falei que era ela quem estava errada e que não deveria tentar mudar o marido, mas que era ela quem precisava mudar, esquecer as brigas e procurar a paz. Ela argumentou e resmungou por longo tempo, mas me disse que tentaria. No mês seguinte ela me narrou, feliz, o desconcerto do marido em relação ao comportamento dela. Ela não reclamou da louça suja no sofá, da toalha molhada na cama ou das pequenas alfinetadas verbais produzidas por ele ao longo das semanas. Com o tempo o comportamento do marido mudou, pois o comportamento dela mudou em relação a ele. Por alguns dias a louça deixada no sofá ali ficou até criar mofo. Ela não brigou, e também não pegou. Depois ela me contou que o comportamento que tinha era o mesmo da mãe em relação ao pai. Inconscientemente ela repetia o mesmo comportamento, reclamava e organizava. Reafirmo, busque retificar o comportamento conturbado antes de procurar a origem do mau comportamento. Às vezes essa origem não pode ser localizada, mas podemos mudar a nossa vida de acordo com nossa vontade. Para facilitar o meu raciocínio eu repito que a origem dos traumas está nos acontecimentos da vida presente, nos traumas sofridos nas vidas passadas e na influência dos espíritos que nos rodeiam. Sob esse último aspecto não fui claro. As pessoas afetam o nosso comportamento, nos traumatizam, estando elas encarnados ou desencarnados. Pode ser em estado de vigília ou durante o sono. Nesse caso o tratamento recomendado é a mudança do comportamento. Veja bem, a senhora do meu atendimento deixou de reclamar, não pegou os copos e pratos deixados no sofá e conquistou equilíbrio emocional. Hoje o marido ajuda nos pequenos afazeres domésticos. Acompanhei a família durante anos, ela não tem o casamento perfeito, todavia aprendeu a conviver com o marido e o marido aprendeu a conviver, em harmonia, com ela. Ela mudou e ele mudou. Acontece que temos espíritos que não vemos, mas sentimos a influência. A terapia é a mesma. Ao mudar o nosso comportamento afetamos o comportamento das outras pessoas. Em relação aos espíritos desequilibrados, que sabemos que nos atrapalham, como podemos mudar o nosso comportamento? Primeiro, deixemos de vê-los como inimigos. Convidá-los mentalmente para a oração, para a leitura edificante. Pedir perdão, mesmo se forem eles os culpados. Agir com equilíbrio em todos os lugares. Segundo, vigiar o próprio comportamento e o comportamento das pessoas ao nosso redor. Quando o espírito não pode nos influenciar diretamente, ele o faz através das pessoas. Terceiro, aguardar o concurso do tempo. Normalmente ocorre o perdão e quando isso não acontece a espiritualidade providencia a reencarnação dos envolvidos, de preferência na mesma família. O que falei não é garantia para uma vida feliz, mas tenha certeza que quando mudamos o nosso comportamento forçamos os outros a mudar. Não tem essa desculpa que ninguém muda ninguém. Estamos mudando o tempo todo, seja por influência de outras pessoas ou o próprio tempo que nos faz mudar. Mesmo sem querer ocorrem micromudanças ao longo do dia até que damos um salto quântico e entramos em outra esfera de compreensão. Quem tenta mudar o outro pela força ao máximo que consegue é escalar a resistência e agravar os conflitos. Quem muda a si mesmo provoca mudanças no outro. Não estranhe, mas estas recomendações repetirei ao longo do livro. A repetição é a melhor forma do aprendizado. Antes de concluir eu gostaria de reafirmar que descobrir a origem de um trauma alivia, mas não resolve os conflitos emocionais. É necessário cuidar da doença em si, ressignificando os acontecimentos e modelando o comportamento. Sobre esse assunto falaremos depois. Você ouviu parte do livro Psicologia Espiritual, de Paulo H. C. Gonçalves. Para conhecer os livros do autor basta pesquisar os livros na Amazon. Para ouvir livros como esse assine o canal.